Olá, boa noite. Uma das grandes preocupações na corrida eleitoral são as fake news, as notícias falsas que foram ainda mais aperfeiçoadas nos últimos anos. É sobre esse assunto que eu converso hoje no Band Eleições com a jornalista Tatiana Dourado, doutora em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora associada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Carol. Prazer ter você aqui. Tatiana, eu queria começar perguntando para você de que maneira as fake news de 2018, que a gente sabe que teve um protagonismo importante dentro das eleições de 2018 no país, de que maneira de lá para cá, o que é que mudou nas fake news que a gente vê circulando aí pelas redes sociais? Bom, Carol, então, é uma pergunta interessante, né? Pensar o que mudou de 2018 para 2022, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que vem à mente do que pode ter mudado é o próprio processo político, né? Então, a gente vem de um marco em 2018, que foi uma eleição muito polarizada, né? Uma disputa acirrada, o acirramento é comum, é típico, né, da competitividade eleitoral, mas em 2018 a gente teve uma corrida eleitoral bastante polarizada. E desde então nós temos vivido no Brasil, na verdade, um processo de radicalização e junto a esse processo de radicalização tem aumentado e se diversificado também, né, essa produção de fake news ou de notícias fraudulentas, né, que são essas histórias verificadamente falsas, né? Mas não somente as fake news, como a própria paisagem do conteúdo enganoso, né, vem se expandindo desde então, né? Isso reflete, claro, também isso que eu falei desse processo de radicalização, né, do próprio processo político e esse aumento também do conteúdo gerado pelo usuário, né, desses conteúdos que são provenientes de fontes diversas, muitas vezes fontes que a população geral de fato não conhece diretamente, né, e que se aproveita justamente desse contexto tecnológico atual para difundir informações, né, que são informações não verificadas, parte delas conteúdo enganoso, parte delas discursos perigosos, né, muitos discursos antidemocráticos vinculados à política, às eleições. Ou seja, a gente sabe que fake news, notícia falsa, não é uma coisa nova na sociedade, sempre existiu. Mas, obviamente, que ela encontrou aí um terreno fértil dentro das redes sociais e desses canais digitais, né? E quando eu pergunto assim o que é que mudou especificamente, porque a gente percebe também que como isso foi muito debatido lá em 2018, né? A gente viu, ficou muito claro o papel das fake news dentro do processo eleitoral e isso acabou sendo muito foi debatido inclusive no Congresso Nacional, com criação de leis, né, de projetos de leis. Quando eu pergunto de que forma ela também se evoluiu, porque parece que ela se aperfeiçoou, né? Porque, assim, as pessoas começaram a ficar um pouco mais atentas e perceber, e um pouco mais desconfiadas daquelas informações que chegavam. Então, ao mesmo tempo, quem processa e quem viraliza essas informações falsas precisou fazer um tipo de aperfeiçoamento para poder tentar fazer com que aquilo pareça um pouco mais com a verdade. Exatamente, Carol. Então, a própria capacidade tecnológica, né, a disponibilidade de recursos, de ferramentas, né, faz com que exista uma facilidade também de produção, não apenas produção, mas também manipulação do conteúdo. Então, alguns padrões que existiam em 2018 também existiam em outras eleições baseadas no digital, como 2014, mas principalmente em 2018, eles continuam, como o próprio processo de manipulação de imagem e som, né? Então, criar montagens, né, justamente para fazer com que aquele conteúdo pareça um conteúdo baseado na realidade e não uma história inverídica, uma história inventada, né? Então, existe mais capacidade tecnológica, claro, para você construir conteúdos mais hiperrealistas, né? Para você fazer montagens muito mais bem elaboradas, mas isso faz com que a quantidade, né, em termos quantitativo e qualitativo, essas peças de informação falsa continuem aí a prosperar com muita facilidade nos ambientes digitais. Mas não somente a produção, né, importa aí nesse processo, mas também os modos de distribuição, né? Então, hoje também, obviamente, com o passar dos anos, existem também mais recursos, né,
para disseminação mais fragmentada, né, de conteúdo também enganoso, de conteúdo falso no processo, numa tentativa de gerar influência política, né, de gerar convencimento ou de gerar distração, né, em torno e de redirecionar as prioridades também da agenda pública. Então, tudo isso muda também, né? Em alguma medida muda de 2018 para 2022. E, por outro lado, do ponto de vista positivo, que eu percebo, e eu acho que também é uma percepção também geral, é que existe também uma maior, de 2018 para cá, uma transformação na percepção e no comportamento dos próprios indivíduos em relação às próprias fake news, né? Então, com base em todas essas discussões que foram realizadas entre 2018 e 2022, né, ano eleitoral, nós vemos e percebemos que existe uma maior consciência coletiva de que, de fato, fake news existem, fake news têm uma capacidade de influenciar a qualidade do voto, né, a tomada de decisão aí dos cidadãos e os próprios cidadãos com a própria autorresponsabilidade, né, de também verificar a informação, de enviar, por exemplo, para um familiar, para um amigo, a informação que recebe no WhatsApp, perguntar: esse conteúdo procede, esse conteúdo é fake news, quando há suspeita de que é um conteúdo, uma informação falsa, né? Ou seja, as pessoas estão mais espertas, né? O eleitor está mais esperto, sem dúvida. Agora, sua pesquisa de doutorado, sua tese de doutorado, foi baseada com as eleições de 2018. E pelo que você pesquisou, pelo que você analisou, elas tiveram, sim, influência decisiva no resultado das eleições? É difícil falar numa influência decisiva em resultados eleitorais, né? Porque a gente não tem, a minha pesquisa não fez essa relação de causalidade direta para entender, de fato, se fake news, se o uso de plataformas digitais, né, como todas as que conhecemos, gera um resultado direto no processo eleitoral, né? A gente sabe, claro, que é importante ter uma qualidade da dieta informativa, né? Então, assim, os cidadãos, eles precisam ser bem informados, né? E não mal informados, né? A partir, por exemplo, de um consumo preponderante de conteúdo de baixa qualidade, então de conteúdo falso, né? Então, na medida em que a dieta informativa, né, do cidadão, ela é poluída por uma série de fake news, por exemplo, e a atenção do cidadão, né, começa a se voltar não necessariamente para as prioridades, mas se basear, por exemplo, naquelas informações que recebe, né, naqueles conteúdos virais, né, a gente sabe e entende, na verdade, do ponto de vista também teórico, de que um consumo, uma dieta informativa baseada em conteúdos de baixa qualidade, né, tende a gerar um processo de percepção equivocada da realidade, né? Então, as pessoas começam a criar também um imaginário até ficcional acerca da realidade política social e começa a discutir, né, a própria discussão, o debate eleitoral começa a saturar, porque em vez de ser um debate eleitoral produtivo, profícuo, de fato, mesmo em torno de uma campanha acirrada, né, de trocas de farpas, o que é comum em eleições, e que ajuda também a que o eleitor forme a própria opinião, né, sobre os candidatos, isso, desde 2018, acontece muito em menor proporção do que acontecia antes, né? Então, as pessoas, em vez de discutirem, debaterem, né, as questões política eleitoral, né, entenderem os candidatos, suas trajetórias, seus projetos políticos e tudo mais, começa a prestar atenção no que, na verdade, é inverídico, né? Então, começa a criar um imaginário até ficcional acerca da realidade político-social. E a fake news tem esse poder também, né? Como você falou logo no início, da polarização. Né? E isso ficou muito marcado na eleição de 2018, a polarização, a rivalidade se intensificou muito entre os dois lados, e você percebe que isso tende a acontecer também nessa eleição, porque assim, a fake news intensifica isso. E quando a gente tem um cenário que já é polarizado diante dos candidatos do cenário político, a fake news tem esse poder de intensificar, né? Tem esse poder de intensificar, de fato, porque as fake news, né, quando a gente fala disso e relaciona isso a campanhas de desinformação, por quê?
porque são produções deliberadas, de fato, né, para gerar interferência política, influência política, ganhos econômicos e tudo mais. Então, à medida que esses conteúdos eles são produzidos, né, montagens são criadas, manchetes são adequadas, vídeos são tirados de contexto, né, toda essa fabricação de uma notícia fraudulenta, ela tem uma intenção e surfa já em certos tópicos, em certos atores políticos que já são alvo de polarização política. Então, existe, como eu disse no começo, existe uma série de conteúdos enganosos, né? Existem, por exemplo, conteúdos meméticos, né, os memes, que podem servir ali para campanhas de desinformação, para gerar, ser incluído ali no pacote de disparo em massa, né, de uma série de conteúdos, né? Mas esse caso das fake news, quando elas aparecem, por exemplo, diante de um assunto específico, e a gente tem vários exemplos, né, mas de assuntos que já são alvo de preocupação de nichos do eleitorado, né, e uma preocupação também equivocada, distorcida, como a questão de fraude eleitoral, por exemplo, que é um tema recorrente desde 2014, mas que ganhou força, né, nos processos desinformativos do ano de 2018. Então, assim, existe uma série de crenças equivocadas que são disseminadas em torno desse assunto. Quando aparece uma fake news que diz que uma urna foi apreendida, que se você digita aparece o nome de determinado candidato, já existe um conjunto de pessoas que já crê, né, que já tem uma forte crença na questão das fraudes nas urnas. E aí, quando aparece uma fake news sobre isso, aquilo tende a prosperar, né? Porque você tocou num ponto interessante, Tatiana, quando você fala assim, a fabricação das fake news, ou seja, não existe amadorismo dentro desse setor, né? Quando se fala em fake news, da produção em massa, disso se espalhar de forma muito rápida, e com um objetivo específico pelas redes sociais, existem pessoas por trás que pensam exatamente nessas estratégias, né? E focam justamente nisso que você apontou, que eu acho que talvez seja aí o ponto principal para fazer uma fake news ter eficácia, né? Que é na crença daquelas pessoas que já pensam, já têm uma opinião formada sobre determinado assunto e muito pela emoção também, né? Exatamente. Então, assim, conteúdos muito alarmistas, muito sensacionalistas, conteúdo que já abordam, enquadram, por exemplo, um político que já é alvo de uma animosidade ou de uma hostilidade social. Tudo isso faz com que fake news ganhe realmente visibilidade. E muitas vezes essa visibilidade, por isso também que é um conteúdo perigoso, principalmente em eleições, ela começa a aparecer dentro de nichos, né? Se a gente pensar em estrutura que é muito diferenciada de plataformas digitais, né? Então, fake news também e outros conteúdos, mas tem essa capacidade de gerar uma certa visibilidade, uma certa relevância dentro de nichos muito específicos, né? E depois ir prosperando a ponto também de entrar na própria discussão pública, né? Das pessoas que não fazem parte daquele nicho começarem a prestar atenção também naquela informação. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, que as fake news elas são emitidas e começam a ganhar visibilidade em grupos mais coesos, né? Em redes mais coesas, em diferentes redes sociais, até alcançarem também as redes periféricas, né? Que são as redes de pessoas, enfim, vizinhos, né? Colegas de trabalho, de colégio e tudo mais. Então, depende sim, claro, de um clima de hostilidade, de animosidade, né? O fato desse tipo de conteúdo enquadrar, né? Escolher, eu quero tratar de determinado assunto, quero abordar determinado ator político, isso, claro, é um processo muito deliberado, muito intencional, para fazer com que surfe em determinados climas de opinião, né? Agora, a gente, em 2018, como você falou, de 2018 para cá, as pessoas passaram a ficar mais também atentas a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu nos últimos 2 anos, com a pandemia, também a gente percebeu o quanto as fake news ganharam força também dentro desse contexto da pandemia, né? Teve aquela força muito grande nas eleições de 2018, depois as pessoas ficaram realmente mais atentas, talvez, quando se trata de assuntos eleitorais. Mas, por exemplo, dentro
no contexto da pandemia, as fake news ganharam muita força, né? Porque a gente viu aí muitas notícias falsas e a desinformação em relação à doença, em relação à vacina. Agora, quando a gente chegando novamente numa corrida eleitoral, de que forma isso pode influenciar no debate eleitoral? A forma como pode influenciar no debate eleitoral vai muito nesse sentido de, na verdade, assim, uma série de camadas aí, de interferências no processo eleitoral, né? Então, tem uma camada muito individual, que é isso que nós comentamos aqui, de uma poluição da dieta informativa, das pessoas se orientarem, orientarem o seu consumo informativo em torno de informações de baixa qualidade, não verificadas, conteúdo enganoso, informação falsa e tudo mais. O que isso gera no indivíduo, né? Isso gera esse processo de percepção equivocada da realidade, interfere na qualidade do voto e, do ponto de vista mais macro, também mais coletivo, pode também criar, né, certas agitações eleitorais, né? Então, nós tivemos já, por exemplo, em 2018, alguns casos, né, de agitação em zonas eleitorais, né, de confusões ali no próprio ato, né, no próprio dia de votação. Então, existem, assim, sobreposições, né, de interferências e de efeitos muito negativos na própria qualidade da democracia, né? Uhum. Porque isso, obviamente, tem uma relação direta, claro, e indireta também, com o comportamento do eleitor, né, com o clima do processo eleitoral, com a própria integridade do processo eleitoral e com, claro, o futuro da própria democracia, né? Tanto é que é um assunto realmente seriamente discutido, não apenas no Brasil, mas em âmbito global, né? Uma preocupação democrática de diversos países que têm sofrido ameaças democráticas, né? E o Brasil é um deles, né? É um país que realmente tem um uso massivo, né, de plataformas digitais, tem uma relação um tanto que distanciada com os jornais, principalmente jornais de âmbito local, né? E um país também que tem uma série de desigualdades, né? Inclusive de acesso à internet. Então, que as pessoas acabam que se informam, porque também é mais fácil e é mais viável do ponto de vista econômico também, que elas se informem a partir dos conteúdos que recebem pelos seus próprios aplicativos, né, de mensagem, ou por aquele aplicativo que tem é gratuito, né, não consome os dados do seu celular. Então, isso também faz com que tenhamos essa configuração muito nacional também, de um consumo, de um uso expressivo de uma rede, uma plataforma, que é uma plataforma de conversação privada, né, que é o WhatsApp, mas que sabemos, claro, né, que é muito usado para consumo informativo e consumo noticioso, né? Sem dúvida. Tatiana, a gente vai dar pausa na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e o Band Eleições volta já.